Olá, grande ser! Eu me chamo Bárbara Esbalqueiro. Para quem não me conhece, eu sou consteladora sistêmica familiar e estou aqui iniciando um lindo projeto contigo para a gente falar sobre constelação familiar, para a gente falar sobre os emaranhamentos que ocorrem dentro dos sistemas familiares. Então fica aqui comigo. Aproveita e já deixa teu like, marca o sininho que constantemente eu vou colocar aqui para vocês muito conteúdo a respeito de constelação familiar e eu tenho certeza que vai poder te ajudar na tua vida e na vida das pessoas que você conhece. Se você gostar desse vídeo no final, compartilha ele com as pessoas que você ama. Combinado? Para a gente deixar a nossa troca aqui equilibrada. Vão ser conteúdos gratuitos, mas conteúdos de qualidade para ajudar você a entender aonde pode estar o problema da sua vida. Então hoje, nessa primeira aula, nesse primeiro momento, eu vou falar algumas questões de pai, de mãe, de filho e vamos falar um pouquinho sobre a ordem, certo? Então não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto e vamos falar então a respeito da ordem. Então, dentro de um sistema familiar, existe quem? Existem os pais, os avós, os bisavós e assim por diante, certo? E vamos falar aqui então desses pais, dos seus pais, daqueles seres que te colocaram nesse mundo. Esses seres aqui, por mais diferentes que eles possam ser, eles são os seus pais. E você nasceu desse homem e dessa mulher. O que acontece? Muitas vezes, os filhos, quando eles entram ali no período dos 7, 8 anos, às vezes um pouquinho antes, eles começam a perceber que aqueles pais, eles não são tão perfeitos assim. Aconteceu isso aí com você? Pois é, comigo aconteceu e com várias pessoas que eu atendo aconteceram também. Difícil não acontecer, por quê? Porque a maturidade do nosso cérebro, o discernimento do nosso cérebro, aquela região onde a gente consegue entender e compreender muitas coisas, começam a amadurecer ali por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. E continua amadurecendo, certo? E aí o que acontece? Essa criança ela se depara com falhas dos pais, com erros dos pais. E aí ela leva um choque de realidade. Só que nessa fase aqui, o cérebro ele não está completamente maturado, completamente maduro. E aí então, dependendo do que esse filho, do que você viu lá na tua infância, pode ser que você ou tenha compreendido de uma maneira muito profunda, muito forte, ou realmente aconteceu algo muito forte. Nessa fase de vida aqui é comum que aconteçam e ocorram traumas. Por quê? Porque a criança ela é um centro aberto, a criança é um centro muito suscetível. Então, qualquer palavra que esses adultos aqui, ou qualquer ação, qualquer comportamento que esses adultos possam ter tido lá atrás, vai afetar diretamente aqui a personalidade dessa criança. E aí, o que ocorre? O que a gente percebe nas constelações familiares? Que essa criança, ela cresce, né? Você cresce. Vamos pegar aqui um bonequinho para te representar. Você cresce como ser adulto, porém com alguns vazios, com algumas faltas, com algum tipo de julgamento, com algum tipo de sensação de que você não recebeu o suficiente, de que você poderia ter recebido mais, ou de que poderia ter sido diferente a tua vida. Concorda comigo? Tá fazendo sentido aí para você? Então, se em algum momento você sentiu isso, tá? Não tem problema, é normal, é comum, isso pode sim acontecer e acontece com muita gente. Só que é um infringir
lei, sabe? Porque o que quando a gente é criança acontece? A gente não entende que foram esses pais que deram a oportunidade da existência. E isso para a sistêmica é essencial, é fundamental, é tudo. Esse pai e essa mãe, por mais defeituosos que eles possam ter sido, foram eles que forneceram a possibilidade de você existir, de você viver. E isso é algo sagrado, isso é algo profundo. E aí eu faço um parênteses, tá bem? Um parênteses aqui, porque a constelação familiar, ela não tem uma visão espiritual, mas eu, Bárbara, tá? E vários outros consteladores, espiritualistas, nós gostamos de explicar de uma forma que você consiga entender essa característica de uma forma um pouco mais profunda. Então, se a gente for avaliar e colocar aqui as vidas passadas, tá bem? Você precisou nascer desse pai e dessa mãe para evoluir a tua alma em alguma questão que você precisa. Então, muita gente fica aqui, ó, tenta chegar numa esfera espiritual, tenta entrar aqui, vamos supor que isso aqui seja uma esfera espiritual, tenta passar por isso daqui, tenta resgatar a fé, tenta sanar um vazio existencial pela fé, muitas vezes, só que esquece de curar questões da própria família. E aí é como se isso aqui não fosse possível. Chegar na espiritualidade só é possível através desse portal pai e mãe. Aí você consegue se bastar de verdade. Aí essa fé aqui, ela vai ser verdadeira, tá? Então assim, gente, esse daqui é uma visão, tá? Espiritual. Eu aprendi explicar dessa forma com a minha professora Sheila Ortiz. Ela tem uma frase muito bonita onde ela diz que o acesso ao espiritual é através dos pais. É algo mais ou menos assim, tá? E entendendo dentro do campo das constelações familiares, a gente consegue perceber que isso é muito real. Porque tudo que a gente tente fazer sem a força do nosso pai e da nossa mãe é de mentira. Tem um esforço muito grande. E esse esforço muito grande, ele não consegue atingir um plano superior grandioso. Então, a partir do momento que eu consigo, que você consegue tomar a força desse pai e dessa mãe, entender o propósito de você ter nascido nessa família, compreender que não poderia ter tido família diferente, aí você consegue, com humildade, chegar aqui nesse pai e nessa mãe e tomar aquilo que é seu, retomar o fluxo da vida. Porque na sistêmica, quem vem antes é maior. Então, se eu julgo, se eu tenho pena, tem gente que tem pena de pai e de mãe também, não é só no julgamento, né? Tem gente que se acha melhor que o pai e com a mãe. Isso tudo é engrandecer, isso tudo é ficar maior. E aí, nesse lugar de maior aqui, você perde a sua força, porque o fluxo da vida, ele vem daqui de trás dos ancestrais e vai para frente, vai para você, para que você consiga olhar para o teu futuro. Agora, se você não consegue ter sucesso aqui nesse teu futuro, vamos supor que você tenha questões de relacionamento empacados, enroscados, vamos supor que você esteja ali com as finanças travadas,
Vamos supor que você está com problema de saúde, insônia, ou problemas até mais sérios. O que significa? Significa que você está de costas para o seu futuro, olhando ainda para alguma questão que aconteceu aqui, que pode ter sido com o pai e com a mãe, mas que pode ter sido até com algum outro ancestral antes do pai e da mãe. Por isso que a constelação familiar, ela trabalha o problema na raiz, ela trabalha o problema profundamente. Então, às vezes a pessoa chega, Bárbara, quanto custa uma constelação familiar? Aí eu digo, nossa, mas por que tanto? Porque ela é feita pontualmente e que não precisa fazer mais uma daqui uma semana. A gente fala para esperar em torno de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem constelação familiar que pode levar 2 anos para fazer o efeito esperado, porque na verdade o efeito esperado é o constelado que vai ter a ação, a postura interna de se fazer. Você entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que não está na mão da constelação familiar, não está na mão do terapeuta que vai fazer a constelação familiar para você, para a constelação familiar dar certo. Vai depender exclusivamente da tua postura interna. Tem constelação que ela não anda. Por quê? Porque você está resistente. Então eu digo, tem gente que me pede constelação e eu digo, olha, ainda não está no seu momento. Ainda precisamos fazer algumas curas. Aí eu levo para o reiki, eu levo para a apometria, porque ali é um trabalho de abrir o chakra cardíaco, de abrir o coração, de fazer com que essa pessoa cure as dores. Porque muitas vezes aconteceu muita dor aqui. Como que essa pessoa que sofreu um trauma, que sofreu um medo, que sofreu um abuso, que sofreu violência física, mental, vai conseguir se abrir para esse pai e para essa mãe direto numa constelação familiar? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, quando a gente vê pessoas falando mal de constelação familiar, que não deu certo, que traumatizou, que isso, que aquilo, é porque essa pessoa ela foi mexer em algo que ela ainda não estava pronta. Por isso que é fundamental procurar bons consteladores, procurar pessoas que estejam atentas a você. E aqui eu não falo isso para assustar, pelo contrário, a constelação familiar ela abre portas, abre caminhos. Constelação familiar transforma vidas, salva vidas. Salvam pessoas da depressão, pessoas do suicídio, pessoas que não viam luz no fim do túnel. Por quê? Porque ela consegue fazer você se conectar com as tuas 2 principais partes, seu pai e sua mãe. Criança, criatura de Deus, isso é divino, isso é mágico. Como que uma pessoa vai ser feliz se ela está negando, se ela está excluindo quem colocou ela no mundo? Me conta aí, como que ela vai fazer isso? Como que ela vai se sentir inteira se ela está excluindo ou um ou outro ou os 2? Ai, Bárbara, mas não tem condições, porque meu pai é assim, porque a minha mãe é assim, meus pais se separaram, meus pais morreram. Não tenho mais o que fazer. Tem sim, a constelação ela consegue fazer, desde que você esteja pronta para olhar para isso. Mas então, como que eu sei se eu estou pronto, se eu estou pronta, Bárbara? Você consegue perdoar? E perdão é uma palavra que a gente não gosta de colocar muito na constelação, mas você está disposto a perdoar os seus pais? Você está disposto a ressignificar o que aconteceu?
e você está disposto a se colocar dentro de uma postura de humildade perante a vida, perante algo que já aconteceu, você está disposto a dizer sim para tudo que aconteceu e escrever uma nova história na tua vida mais leve, mais feliz, mais ampla, mais forte, mais poderosa? Aí sim você pode marcar a sua constelação familiar. Então, na aula de hoje, ordem, quem vem antes tem precedência de quem vem depois. Quem vem antes é maior de quem vem depois, tá bem? Essa é a aula da ordem e mais uma visão um pouquinho mais ampla aí do que isso significa, e claro que falaremos mais sobre essa questão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se fez sentido para você ou se não fez, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso, porque constelação não se entende aqui, ó. Se entende aqui. E é aos pouquinhos que isso vai dando certo. Mas vale a pena, viu? Beijo.